por, né? Tem que dizer por dada. Dada por... É a mesma lei de formação. Qual é? Psi de x igual a quê? A2 sobre A2 mais 2 sobre B. Faltava informação, né? Menos x2. Qualquer que seja x pertencente a z mais infinito. O que é isso aqui? É a solução maximal de quem? Da equação diferencial com psi de A igual a B. E aqui tem I psi, dada por psi de x igual a quem? A 2 sobre A2 mais 2 sobre B menos x2. Qualquer que seja x pertencente a menos infinito z, é o que? É a solução maximal da equação diferencial com psi de A igual a B. Aí aqui, está aqui o A, onde é que está o Z? O Z está aqui. Aí você tem a assíntota. A assíntota vertical da solução. A solução passando por esse ponto faz isso. Mudou o A, mudou o B, muda o Z. Então fica mudando, as coisas ficam mudando. Tá certo? Se você pega um ponto aqui, a assíntota é a mesma? A assíntota vai mais para a esquerda. Faz assim. Então, com isso, você cobre agora todo o plano por curvas que não se intersectam. E cada uma delas é o gráfico de uma solução maximal da equação diferencial. O domínio só é R se o ponto está aqui no meio. Ou se está aqui, que é a função nula. Tá? Moral, tá? Vamos apagar isso só para fazer uma animação. Então, está aqui a equação diferencial. Toda solução tem essa cara, tá? Toda solução tem essa cara. Professor, nesse último caso, o Z ou menos Z, as duas bandas... Z1, hã? Porque aqui o senhor pegou o menos... É, mas aqui eu estou pegando menos infinito Z, porque aqui não tem para esse lado. Para esse lado é passando por outros pontos. Eu quero passando por esse ponto aqui. Solução maximal é definida em intervalos. Em intervalos, tá? Preste bem atenção, é definido em intervalos. Então, aqui, como é a coisa? Tá aqui, ó. Se o ponto está aqui, tem uma solução maximal passando por esse ponto. Quem é? A função nula definida em toda a reta. Já sabe disso. Se o ponto está aqui, tem uma solução maximal passando por esse ponto. Ó. Se o ponto está aqui, bem, tem duas assíntotas que dependem do ponto. Essas assíntotas não são fixas, elas dependem do ponto. Tem duas assíntotas e vai ter uma solução. Na verdade, ela está um pouco mais próxima, né? Assim. Tem duas assíntotas aqui. Friso mais uma vez. Essas assíntotas não são a mesma para cada solução passando por cada ponto. Elas mudam de acordo com o ponto, tá? Então tem uma solução aqui passando aqui, assintotando isso. Você sabe quem são esses dois pontos. Se o ponto está aqui, quem é a solução maximal? É a solução cujo gráfico é essa curva vermelha. Se o ponto está aqui, quem é a solução maximal? É a solução passando por essa curva vermelha. E se o ponto está aqui, para ele vai ter uma assíntota, de modo que a solução faz isso.
Se o ponto está bem aqui, aí tem uma assíntota para ele, sei lá, digamos, porque vem aqui, de modo que a solução faz isso. Então, quem é o domínio dessa solução aqui, domínio maximal? É esse intervalo. Quem é o domínio dessa solução maximal? É R. Quem é o domínio dessa solução maximal? É esse intervalo daqui, a mais infinito, aberto. Todos os intervalos são abertos. Quem é o domínio dessa solução maximal? É o intervalo menos infinito até esse ponto, aberto. Quem é o domínio dessa solução maximal? Intervalo menos infinito, zero. Quem é o domínio dessa solução maximal? Se as soluções se aproximam daqui, para onde é que vai esse ponto? Aqui, vai para zero. Se as soluções se aproximam daqui, para onde é que vai isso aqui? Vai para zero. Porque o domínio dessa daqui é um intervalo menos infinito, zero. O importante é, vocês têm que ter o seguinte resultado. Tá? Nessas condições aqui, o domínio ômega, ele se decompõe como a união de curvas, onde curvas distintas não se intersectam, e cada curva é o gráfico de uma solução maximal. Maximal nesses termos que está enunciado aqui. Então começa. Teorema de existência e unicidade, que eu vou usar. Seja um ômega contida R2 aberto não vazio, f de ômega R uma função contínua, tal que a derivada parcial de f em relação à segunda variável também é contínua. E essa equação diferencial. Dados x, y, 0 em ômega, são verdadeiras as seguintes afirmações. Primeiro, existe um intervalo aberto I contendo x0 e uma solução φ de R da equação diferencial que no ponto x0 é y0. Além disso, se psi é outra solução da equação diferenciável definida em I, e de modo que ela no ponto x0 é φ de x0, ela tem que coincidir com φ em todo ponto de I. Certo? Então você não pode ter duas soluções definidas aqui no I, passando por esse mesmo ponto distintas. Não há. Não há. Segundo resultado, se 1 e 2 são intervalos abertos contendo x0, e eu tenho duas soluções, φ1 com domínio I1, φ2 com domínio I2, da equação diferencial, de modo que no ponto x0 as duas são iguais a y0, então as duas coincidem na intersecção dos domínios, tá? É bom ver que quase os exemplos que eu vou colocar, isso sempre acontece, tá? E o principal aqui, a solução maximal, que no ponto x0 é y0. Existe um intervalo J aberto contendo x0 e uma solução φ de J em R da equação diferencial, que no ponto x0 é y0. Existe. De modo que, se K é outro intervalo e psi de K em R é uma outra solução da equação com psi de x0 também sendo y0, então o domínio dessa segunda está contido no domínio da φ, e ao longo desse domínio, desse subdomínio aqui, as duas coincidem. Tá certo? E o que eu fiz para você com esses exemplos foi, para cada ponto do plano, encontrar a solução maximal da equação diferencial passando por esse ponto. Todas têm a mesma lei de formação, lei de formação parecida aqui. O importante é saber quem é o domínio. O domínio é dado em função de A e de B, nesse caso. A e B que determina o domínio. Então você sabe aqui, ó, quem é esse domínio? Isso aqui é raiz de A2 mais 2 sobre B, né? Tá? Isso aqui é menos raiz de A2 mais 2 sobre B. Porque nesse caso o A2 mais 2 sobre B é positivo. Aqui também é positivo. Então quem é isso aqui? Menos raiz de A2 mais 2 sobre B. Quem é isso aqui? Raiz de A2 mais 2 sobre B. Onde o A2 mais 2 sobre B é negativo, que é aqui no meio, nesse miolo, o domínio da solução maximal é os reais. Então está definido toda a regra. E aí você cobre todo o plano por soluções. Por cada ponto, passa
o gráfico de uma única solução maximal. Qualquer outra solução passando por aquele ponto, o seu domínio está contido no domínio dessa solução maximal. Por isso é que é chamado solução maximal. Entendido? E eu resolvo as equações à luz do teorema de existência e unicidade, para driblar aquele problema que você tem quando você pega essa equação aqui, né? Passa o f de x para cá, para baixo, de x ao quadrado, mas você só pode fazer isso se f de x for diferente de zero em todos os pontos do seu domínio. E você consegue isso se você estiver atrás de uma solução não nula. Porque a nula você já tem. Já está dado de graça pela equação. Nenhum ponto pode cruzar. Nenhuma outra que não seja nula pode cruzar a solução maximal nula. Por quê? Por causa do teorema de existência e unicidade. Tá? É à luz dele que você resolve as equações. De maneira consistente. Fazendo as contas. Muitos livros já chegam daqui, divide, mas como é que você vai dividir se você não sabe se a solução que você está encontrando, tá? Aí você, não, mas eu vou encontrar soluções que sejam diferentes de zero em todos os pontos do seu domínio. Aí eu pergunto, mas não pode ter uma solução que é não nula e é zero em algum ponto? Aí o teorema de existência e unicidade te dá a resposta que não. Tá? Bom? E tá aí. Por hoje tá bom. Amanhã, na próxima aula eu converso com mais. Ei, apaga aí.